E o povo, e a gente, o audiovisual do povo, a gente conta essa história e conta outras histórias de ameaças em Caucaia, de ameaças em pelo menos 30 municípios do Ceará durante as eleições. Quanto tempo de apuração, de gravação, de edição também, enfim, para preparar esse desdobramento, spin-off, como você falou, da Guerra Sem Fim, quanto tempo de produção para isso? Pronto, a gente passou 4 meses, né? 4 meses entre a pré-produção e a finalização do documentário, né? Tem várias fontes aí, eu até recebi uma ligação de um advogado contestando algumas coisas. Eu digo, olha, os 2 advogados do Braguinha estão dentro do documentário e eles estão lá falando que o Braguinha, que o prefeito, é inocente. Né? E o Ministério Público, por sua vez, vai noutra história. Tem coisas escabrosas, como, por exemplo, o jornal Povo também fez essa matéria. O Povo News comentou na época sobre isso, sobre uma possível entrega de um dinheiro milionário lá numa das favelas do Rio de Janeiro aos chefes do Comando Vermelho ligados ao Ceará. Um carro e dinheiro. Né? Você tem essas histórias. E você tem, por exemplo, o envio de um faccionado do Comando Vermelho para dentro de Santa Quitéria para influenciar diretamente nas... Então está tudo ligado com aquele caso que a gente viu recentemente, dos cearenses que estavam lá naquela mansão, naquela que eles chamam de República do Ceará, né? Que até depois fecharam, tiveram 2 operações lá, muito ligado. Você tem pelo menos 80 faccionados daqui, num cargo aí de chefia, que saíram daqui porque estavam procurados pela Secretaria de Segurança Pública e foram se esconder no Rio de Janeiro. Vamos fazer o seguinte, então, Demetrio, está estreando hoje, é isso? Está estreando hoje, né? Você pode acessar no Povo Mais. Só para assinantes? Só para assinantes, né? E é bom que a pessoa entre lá e veja isso. E sugiro que depois de assistir esse desdobramento, a pessoa vá lá para as séries. As 2 séries são super interessantes numa coisa. As 2 séries anteriores, né? Elas são de 2020. Elas documentam as fases de amadurecimento, eu vou chamar assim, do crime organizado em torno das facções. Né? O surgimento ali em 2015, os refugiados urbanos, que a gente chama, que é o pessoal que constantemente é expulso, a gente já falava disso lá no começo das histórias, o surgimento de uma facção cearense que é a GDE, né? Os tribunais do crime, e uma parte a gente puxa por quem conseguiu, a juventude que conseguiu sair dessa lógica que está dentro dessas áreas. A boa notícia. A boa notícia, né? Em meio a tudo isso. Demetrio, vamos assistir agora, fica aqui, continua com a gente um pouquinho, vamos assistir agora com áudio o trailer dessa obra documental. Isso, a gente começou o programa falando da violência nas eleições. Eu quero saber qual o estado em que está mais grave a situação e quais que já pediram tropas para auxiliar ali no dia da eleição. Eu acho que talvez seja hoje o Ceará e o Amazonas. O Amazonas porque nós temos a questão de crime organizado, mas também da estiagem. Então tem também o apoio logístico. E o Ceará realmente apresenta um quadro muito preocupante. Ele ia executar alguém. Executou. Faz parte daquele conselho ali, né, que executa os desafetos. Ali, friamente, vai matar a moça. Em ação de investigação judicial eleitoral, AIGE, a promotora Priscila Rayana de Medeiros Souza descreveu diversas ações criminosas que teriam sido praticadas por integrantes da facção Comando Vermelho, alegadamente para garantir a vitória de Braguinha em Santa Quitéria. Isso tudo foi a tensão, foi o desenho da tensão na região de Santa Quitéria. Guerra sem fim, facções e política. Tá aí, feito o convite para você que nos acompanha. Agora, uma correção, né? A estreia não é hoje que está estreando. É dia 28, na segunda-feira. Segunda-feira. Eu peço desculpa pela troca aí, mas é isso, certo? E a gente viu aí no trailer um grande depoimento que é do promotor Adriano Saraiva, certo? Ele é do GAECO, do Ministério Público daqui, e esse rapaz, esse promotor, ele investiga as facções há pelo menos 15 anos.
né? Nossa. Então ele tem aí uma história em torno desse... Parece o Gaquia, que é outro promotor lá em São Paulo, que investiga o PCC há pelo menos 30 anos, né? E eles conversam muito entre si. Tem quanto? Qual o tempo de duração desse agora? É um média-metragem, ele está com uns quase 30 minutos. Somando aí com os outros, quer dizer, se quem pegar as séries anteriores que você estava se referindo, que é tudo no Guerra Sem Fim, aí vai ter, sei lá, umas 3 horas, talvez 3 horas 2 horas aí de filme, de histórias sobre o fenômeno das facções, sobre esse fenômeno que, Tardão, eu acho que não tem mais jeito aqui para o Estado, não. Como assim não tem mais jeito? O Estado não consegue mais... se livrar das facções? A opinião de jornalista, a opinião de repórter, que cobre facções desde 2015, se você me apontar que solução tens para fazer isso, a gente vai voltar a discutir sobre políticas públicas. Mas está provado que essas políticas públicas não funcionaram até agora. Dentro dos territórios menos privilegiados ou desprivilegiados, né, dentro da periferia de Fortaleza, a lei é das facções. Né? Só para ter uma ideia, eu fiz uma matéria, terminei fazendo uma coluna há umas 2 semanas, falando de um caso que eu fiz em 2015, aqui na comunidade de Cidade de Deus, no São João do Tauap. Em 2015 foi preso um faccionado chamado Rogério Bocão. Ele mandava lá, matou um comerciante lá, porque o comerciante reclamou de um som. Ele expulsou a família desse cidadão e assassinou esse cidadão. 10 anos depois, quem manda na comunidade é o filho dele. Então, assim, eu lhe pergunto, funcionou alguma política pública ali dentro? Em 10 anos? Né? É difícil. Né? É difícil, mas tem que ter alguma solução. Tem que ter, né? Mas se reconhece o aporte do governo do Estado em mais policiais, em inteligência policial, em tecnologia, certo? Em mais polícia na rua, mais prisões, mas você não tem conseguido controlar esse exército criminoso que atua e faz lei, aí vou botar entre aspas, faz lei dentro dessas zonas não privilegiadas da cidade.